Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 137. Continuando nossa série dedicada a leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio, chegou o momento de falarmos de mais uma entrada ou mais um capítulo do livro 10º dessa obra, isto é, capítulo ou entrada de número 36. Como sempre, fazendo uso da tradução que está em domínio público, a mais antiga delas, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, e como sempre também colocando à disposição dos que venham parar neste vídeo, o trecho transcrito aqui na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixou anotado de si para si, neste ponto das suas meditações. Livro 10º, capítulo 36. Ninguém é bastante feliz para não ter perto de si, à hora da morte, pessoas que se regozijam do mal que lhes acontece. Foi virtuoso e sábio? Cuidado, não se encontre alguém no fim para dizer mais baixinho. Enfim, vamos respirar melhor agora sem este mestre-escola. Em verdade, não nos incomodava, mas eu percebia que, de si para si, nos julgava. Assim se fala do homem virtuoso. Mas nós, quantos motivos há para que muitos desejem ver-se livres da nossa presença? Pensarás nisto à hora da morte e partirás mais facilmente se disseres a ti mesmo: retiro-me de uma vida onde os meus próprios associados, por amor de quem tanto lutei, por quem fiz tantos votos, por quem tive tantos cuidados, desejam que eu parta, esperando que daí lhes virá, talvez, algum benefício. Por que havemos, pois, de ter empenho em ficar mais tempo na terra? No entanto, nem por isso sejas para eles menos benévolo na hora da tua partida, mas conserva a tua habitual disposição afável, indulgente e calma. E não dês a ninguém a ideia de que vais à força. Mas assim como em morte suave a alma abandona facilmente o corpo, do mesmo modo deves tu separar-te deles. Foi a natureza que te uniu e prendeu a eles. Agora, separa-vos. Deixa-os, pois, como quem deixa amigos, mas sem violência, nem constrangimento na tua partida, pois essa é uma das coisas conformes à natureza. Mais uma meditação de Marco Aurélio, que tem por objetivo fazê-lo familiarizar-se com a ideia da sua própria finitude e ver que nesta partida, que é o destino comum de todos nós, está um procedimento natural, algo que a natureza determinou que fosse a nossa sina, algo que todos nós enfrentaremos, que está no fim da vida de todos, e que, tendo-se em vista a visão benéfica, benfazeja que os estoicos tinham da totalidade, e sendo cada um de nós um membro, uma parte desta totalidade, a ideia é que todos nós sejamos capazes de ver, por incrível que pareça, e por paradoxal que isto nos soe à primeira oitiva, um bem, porque algo que acaba contribuindo, colaborando com o bem do todo. Eu vou ler aqui a tradução de Jaime Bruna para o mesmo passo e já faço uma visão mais detida, um comentário mais detido. Ninguém é tão ditoso, isto é, tão feliz, tão afortunado, que à cabeceira de seu leito de morte não velem alguns jubilosos, alguns que estão exultantes, muito felizes com o triste acontecimento. Era sisudo, de bom senso e sábio. No último momento haverá quem diga de si para consigo: vamos, afinal, respirar livres desse pedagogo? Ele, de fato, não molestava a nenhum de nós, mas eu sentia que, lá consigo, nos condenava. Isso a respeito do homem sisudo. Quanto a nós, quantas outras razões para quererem muitos livrar-se de nós? Pensarás nisso na hora da morte e partirás mais conformado se refletires assim: deixo uma vida de tal valor que os meus companheiros mesmos, por quem tanto lutei, tanto orei, tanto me preocupei,
são justamente os que desejam desfazer-se de mim, esperando daí, quiçá, alguma outra folga. Por que, pois, se haveria de ter apego a uma permanência mais longa aqui? Nem por isso, todavia, tenhas, ao partires, menos benevolência para com eles, mas, conservando o teu caráter, sê amistoso, bondoso, caroável. Caroável não dá, né, gente? Muito bem. Tampouco te vás com o que é arrancado, qual acontece a quem tem uma boa morte, cuja alma deixa placidamente o envoltório do corpo, tal deve ser tua partida dentre eles, porque com eles te prendeu e misturou a natureza. Mas agora desligo-me como de parentes, mas não arrastado, nem com violência, pois é este também um dos fatos conformes com a natureza. Nós sempre devemos nos lembrar de que as meditações de Marco Aurélio, pelo que nós podemos depreender das nossas leituras, foram muito provavelmente escritas quando Marco Aurélio já sentia muito da fragilidade do seu corpo, já estava razoavelmente doente, depois dos seus 56 anos, portanto, já às vésperas da sua própria morte. E é por este motivo, especialmente aqui no livro 10º, que nós vemos diversas meditações voltadas para uma tranquilização diante da própria finitude, diante do fato que Marco Aurélio sentia às vésperas de lhe acontecer, isto é, a sua própria morte. Algumas dessas meditações, aliás, têm um tom divergente um pouco daquilo que nós vemos, de um modo geral, no estoicismo, até meio pessimista ou até um tanto negativo, mas sendo ele alguém que já tinha passado por tantas coisas, né, já tinha perdido cerca de 10 filhos, já tinha visto a guerra, enfim, já tinha tido diversas doenças, já tinha acudido Roma em tantas calamidades, em tantos dissabores, tinha um couro muito duro, muito mais duro do que o nosso, que somos muito mal acostumados pela quantidade imensa de conforto e comodidade em que vivemos, de modo que contemplar a própria morte para ele não era algo que tinha um tom de traumático, né? Ele tinha a capacidade de processar isto melhor, racionalmente falando, do que muitos de nós que muitas vezes vemos a nossa própria finitude como uma espécie de injustiça ou de escândalo ou de bizarrice. Mas o fato é que ele, com uma vivência de romano do século II e com todo o arcabouço do estoicismo, tinha a capacidade de contemplar a própria finitude de maneira mais serena, mais tranquila, e mesmo certos tons, certos acentos que nos pareçam mais pessimistas ou negativos, eram para ele motivo de, por paradoxal que pareça, regozijo ou pelo menos uma exortação a uma vida presente que fosse a mais plena e realizada possível. Marco Aurélio começa esta meditação dizendo o seguinte: ninguém é bastante feliz, ninguém é suficientemente afortunado para não ter perto de si, à cabeceira do leito de morte, a hora do passamento, da morte, pessoas que se regozijam, que fiquem muito felizes do mal que lhes acontece. O do mal que lhes acontece, não acontece a esse sábio. Esta primeira figura é o sábio estoico. Marco Aurélio não está falando de si, porque posteriormente ele vai dizer que está abaixo desta figura, né? Mas o que ele está trazendo diante de si nesta meditação é que, por mais sábios que sejam certos indivíduos, por mais que haja indivíduos que atinjam esta beatitude em vida, que é a sabedoria, mesmo eles, muitas vezes, não têm a sorte de ter apenas pessoas benevolentes à sua volta, porque haverá também, no caso destes sábios, indivíduos que se regozijam com a morte desta pessoa. Foi virtuoso, foi pessoa de bem, teve a areté e sábio. Cuidado, não se encontre alguém no fim para dizer baixinho. Então, alguém poderá pensar diante deste indivíduo, ainda que de si para si, né? Enfim, vamos respirar agora sem este
mestre-escola. A palavra em grego é o pedagogo, né? Assim, este que procurava nos ensinar. Porque muitas pessoas não querem aprender o que seja a melhor vida. Muitas pessoas se sentem, na verdade, humilhadas ou muito incomodadas diante de indivíduos que busquem a melhor vida e, por razão ainda mais forte, assim se sentiriam diante de um sábio. Em verdade não nos incomodava, em verdade nada dizia contra nós, mas nós podíamos sentir que no fundo, né? Mas eu bem percebia que de si para si, no fundo, nos julgava, nos condenava e pensava que a vida que nós tínhamos não era tão boa quanto a vida que ele tinha. Então ninguém é tão feliz assim, mesmo dentre os sábios há isto, ninguém é tão feliz assim para não ter entre os seus conhecidos, entre os seus, enfim, amigos e parentes, alguém que se sinta aliviado com a ida deste indivíduo que está para morrer ou que acabou de morrer. Assim se fala do homem virtuoso, do sábio, daquele que atingiu o objetivo da filosofia estoica. E nós sabemos que este objetivo é utópico, é um ideal intangível, é algo na direção do qual se caminha, mas que nunca se atinge, ou apenas alguns muito felizardos atingiriam este ideal. Mas nós, que simplesmente demos alguns passinhos nesta direção, mas que não somos sábios, quantos motivos há para que muitos desejem ver-se livres da nossa presença? Então nós não podemos imaginar que somos benéficos e confortáveis e agradáveis para todos. Há pessoas que, na eventualidade de nossa própria morte, se sentiriam aliviadas, se sentiriam felizes. E Marco Aurélio traz isto de si para que justamente reforce em si próprio a ideia de que na morte, vendo aí uma vantagem, ele ficaria livre desses indivíduos que no fundo não gostam dele, né? Se mesmo o sábio não tem esta sorte, imagine ele, Marco Aurélio, com tantos defeitos, com tantas falhas, se não tem a seu redor pessoas que querem o seu fim. E nós, que estamos ainda abaixo de um tipo como Marco Aurélio, também temos à nossa volta indivíduos que, caso morrêssemos hoje, se sentiriam aliviados, se sentiriam, enfim, exultantes por ver-se livres de uma presença que consideravam molestas, né? Lá nas meditações 2.1, nós temos aqueles tipos molestos que Marco Aurélio elencava como possíveis encontros no seu dia, mas nós devemos nos lembrar também que nós somos molestos para muita gente, que nós não somos agradáveis para todos, que muitos simplesmente nos suportam ou nos toleram, muitos gostariam de se ver livres de nós, e por aí vai. Pensarás nisto à hora da morte e partirás mais facilmente se disseres a ti mesmo: retiro-me de uma vida onde os meus próprios associados, aqueles que me são próximos, os que estão na corte ou os que estão abaixo de mim enquanto imperador, por amor de quem tanto lutei, e ele reconhece aí a, digamos assim, pureza dos seus ideais, enfim, a atividade que beneficamente levou a termo, por quem fiz tantos votos, por quem tanto orei, por quem tanto pedi aos deuses, por quem tive tantos cuidados, isto é, tantas preocupações, desejam que eu parta esperando que daí lhes virá talvez algum benefício. Então, isto pode ser uma consolação para quem se sente perto da morte. Saber que há pessoas que não gostam de nós. E saber que, talvez, dependendo da sua atividade, especialmente se for uma atividade de mando, essas pessoas são muito numerosas. Elas são muito numerosas e, enfim, talvez não dizendo isto claramente, sentem esta vontade de livrar-se de nós de maneira, às vezes, muito ardente, né? Por que havemos, pois, ter empenho em ficar mais tempo na Terra, visto que não estamos agradando que tantos não gostam de nós, né? Marco Aurélio aqui procurando familiarizar-se com a perspectiva de sua própria finitude. No entanto, nem por isso sejas para eles menos benévolo na hora da tua partida, né? Então, mesmo sabendo que há estas pessoas,
continue sendo uma pessoa o mais honesta, o mais serena, o mais, enfim, tranquila, o mais agradável, o mais justa possível, né? Menos benévolo na hora da tua partida, mas conserva a tua habitual disposição, afável, indulgente e calma, né? Caroável não tem condições, isto é, tenha tato, tenha um senso de justiça, seja compreensivo, mesmo estando perto da morte, mesmo sentindo a morte bater-lhe a porta. E não des a ninguém a ideia de que vais à força, de que está sendo subtraído da vida a contragosto, né? Mas, assim como em morte suave a alma abandona facilmente o corpo, do mesmo modo deves tu separar-te deles. Então, a morte deve ser para ti, Marco Aurélio, né, uma oportunidade para tu demonstrares as boas características que sempre tu procuraste cultivar em ti próprio. É isso que ele está dizendo, né? Então, do mesmo modo como Marco Aurélio aqui sempre fez um esforço sobre si próprio para manter a calma em todos os momentos, também diante da morte, ele não deve ser alguém diferente, né, e nem demonstrar excessivo apego à vida, porque ele compreende que é um processo natural e inelutável que está lhe sucedendo. Foi a natureza que te uniu e prendeu a eles, agora separa-vos. Né? Então, é a natureza que decidiu, é o destino que decidiu colocar Marco Aurélio circundado destas pessoas. Isto vale para todos nós. Né? Então, nós temos, digamos assim, uma espécie de manifestação do destino no país em que nascemos, na cidade em que nascemos, nas relações que acabamos conhecendo e tendo, e devemos ver aí a marca de uma intenção maior, estoicamente falando, né? Deixa-os, pois, como quem deixa amigos. Deve considerar esses indivíduos amigos, mesmo aqueles que talvez não gostem de nós, né? Mas sem violência nem constrangimento na tua partida, pois essa é uma das coisas conformes à natureza. Então, buscar a vida conforme a natureza também é buscar uma morte conforme a natureza. Sendo a morte um processo natural, o indivíduo que venceu a si próprio, que conquistou a si mesmo, que, enfim, conseguiu conformar-se o mais possível aos ditames naturais do destino, da divindade, ou das divindades, como queiram, ou do cosmos, esse indivíduo deve comportar-se também na hora da morte da mesma maneira como se comportou em vida. Nós temos alguns relatos de historiadores posteriores da maneira como Marco Aurélio passou da vida, né? Da maneira como ele morreu, e ao que parece, de fato, ele manteve a calma, tinha alguma preocupação com seu filho Cômodo, porque Cômodo iria herdar o trono, mas Marco Aurélio já percebia que não tinha muita cabeça, né? Mas Marco Aurélio demonstrou ser a mesma pessoa naqueles momentos derradeiros que sempre tinha sido em vida e à frente de Roma, e impressionou muito os que estavam presentes por sua calma, por sua tranquilidade, por sua, enfim, e mesmo por sua empatia com os outros ali diante da morte. Eis o que eu tinha a lhes dizer. Um abraço, até o próximo PLMMA, se a fortuna assim o quiser, se Deus assim o quiser, se a natureza assim o desejar. Até mais. Tchau.